Pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o pecado da idolatria, ou o perigo da idolatria na vida das pessoas e nos corações. Nós vamos aprender que todo pecado é uma violação de algum tipo de relacionamento. E nós vamos entender melhor tudo isso. A idolatria, amados, é um pecado contra o próprio Deus. Está lá no Êxodo 20, no Decálogo, nos 10 mandamentos. A idolatria é a sutil e maligna incorporação da fé desvirtuada ou desviada. A fé na mentira, no engano, na vaidade. Tudo isso promovido por Satanás. Nós vamos ver duas maldições impostas pela idolatria e suas consequências na vida das pessoas. Em primeiro lugar, querido, primeira maldição imposta pela idolatria em primeiro lugar, é que a pessoa se torna tal como o ídolo. Vou repetir, em primeiro lugar, primeira causa de maldição com relação à idolatria é que a pessoa se torna tal como o ídolo, tá bom? O que nós queremos dizer com isso? Acontece uma permuta de identidade, uma troca de identidade. O ídolo para a pessoa passa a andar, a falar, a ouvir e etc. E a pessoa se torna espiritualmente cega, surda, muda, inerte, insensível, assim como é o ídolo que ela trouxe ao seu coração e colocou em primeiro lugar como seu maior afeto. Então, quanto mais o ídolo se torna ativo para aquela pessoa, tanto mais a pessoa se torna passiva e embrutecida como o ídolo que ela colocou no seu coração. E esta é uma inviolável lei do mundo espiritual. Nós somos transformados na semelhança daquilo que cremos. Nós somos parecidos com aquilo que adoramos. Vou repetir, somos transformados na semelhança daquilo que cremos. Você pode ver isso no Salmo 115, de 4 a 8. Olha o que diz a Bíblia Sagrada sobre isso. A Bíblia diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E no final o salmista diz: semelhantes a eles sejam os que fazem, e todos os que neles confiam. É o que diz o Salmo 115, de 4 a 8. Aqui, se você observar no contexto, é um contexto que fala sobre ídolos no coração, sobre idolatria, e é isso que nós estamos falando aqui. Então, é muito comum, amados, nós vemos pessoas que tiveram grande envolvimento com idolatria, entidades, santos, né? Ou que também carregaram imagem nas procissões, terem problemas graves a nível de saúde, fraturas nos corpos, fortes dores de cabeça e nas juntas, dores e peso na coluna é muito comum, extrema cegueira espiritual e às vezes até cegueira física, problema no aparelho óptico. As pessoas acabam se tornando rígidas, quebradiças e insensíveis, assim como são as imagens que elas adoram, que elas confiam. Segunda maldição que nós vemos causado pela idolatria é que o engano e a desproteção espiritual. Talvez ainda mais grave do que tornar-se semelhante àquilo que é o ídolo. A primeira maldição que nós vimos é o engano e a desproteção espiritual na vida da pessoa. Então, sempre que vamos a Deus, meus amados, ou o buscamos inspirados pelos ídolos do nosso coração, isso nos será como uma espécie de laço. Seremos enganados, seremos vítimas da nossa própria idolatria. Olha o que diz Ezequiel 14:4. A Bíblia diz: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Ezequiel 14:4. Ou seja, na idolatria, o próprio Deus endossa o engano do nosso coração.
E esse é um dos piores tipos de juízos divinos sobre aqueles que estão cegos espiritualmente, desprotegidos espiritualmente, sendo enganados por Satanás. É juízo de Deus, conforme diz Ezequiel 14:4. Então, usando essa brecha, né, que se abre, essa porta que se abre, entidades demoníacas acabam se camuflando através da identidade dos santos, dos parentes mortos, dos orixás, das entidades de maneira geral. Então, a principal artimanha de Satanás é a religião, a religiosidade. E não é de se espantar, meus amados, que as maiores atrocidades da história são praticadas em nome da religiosidade ou da religião. Então, a idolatria é o ramo do ocultismo que trabalha no coração, no campo da proteção. É quando as pessoas buscam proteção, favores e uma espécie de fonte espiritual que não seja o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. O que na verdade, né, ocorre é que nessas mesmas áreas em que essas entidades supostamente prometem proteger e favorecer, elas desempenham uma função oposta. Ou seja, causando ainda assim na vida da pessoa uma dependência espiritual cada vez maior, sugando a pessoa espiritualmente, emocionalmente, causando essa dependência espiritual cada vez maior do ídolo, da entidade, do santo, ou seja, como for. Por isso é comum, meus amados, por exemplo, observar pessoas devotas de São Cristóvão, por exemplo, que é dizem, né, que é o protetor dos motoristas, sofrerem inúmeros acidentes automobilísticos. Pessoas devotas a Santo Antônio, protetor do casamento, se divorciarem várias vezes ou sofrendo da solteirice. Pessoas devotas a Iemanjá, uma entidade da Umbanda, protetora do amor, entre aspas, caindo em desgraça sentimental e familiar. E pessoas devotas a Santa Luzia, que é a protetora dos olhos ou da cegueira sentimental, tendo problemas graves nos olhos ou cegueira sentimental. Então, nesse sincretismo, por exemplo, a Santa Luzia é o chamado Cupido, né? E pessoas devotas também de São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, estão sempre enfrentando desastres e perdas irreversíveis e assim por diante. Olha o que diz Êxodo 20, para nós fecharmos aqui. Olha o que diz Êxodo 20. A Bíblia diz assim: então falou Deus todas essas palavras, Êxodo 20, versículo 1. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Meu irmão, saia do Egito, saia da servidão, saia da idolatria. Olha o que diz o versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, a idolatria aborrece o coração de Deus. É algo abominável, algo horrendo, algo horrível, que atrai maldição, porque a Bíblia está dizendo aqui que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quem é que aborrece aqui? Quem quebra a lei de Deus, quem tira Deus do primeiro lugar e coloca entidades, santos, pessoas, coisas, objetos, bens materiais e assim vai. Mas a Bíblia termina dizendo aqui com uma palavra de esperança: mas eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a graça disponível para você, perdão se você se arrepender desse pecado da idolatria. Então, tome cuidado, meu irmão, tome cuidado. Lembre-se dessas duas maldições que vêm sobre aqueles que idolatram, sobre aqueles que desviam seu coração do amor maior que deve ser Deus. Primeiro, a pessoa se torna como o ídolo, como aquilo que ela adora. Somos transformados na semelhança daquilo que cremos, daquilo que adoramos. O Salmo 115, de 4 a 8, fala sobre isso. E a segunda maldição é o engano e a desproteção espiritual, conforme nós vimos em Ezequiel 14:4. E aqui no Decálogo, nos 10 mandamentos,
está bem explícito que a gente não pode ter imagem de escultura, adorar qualquer coisa visível, material, que se toca, perceptível, porque o nosso Deus é um Deus invisível, porém real. O Deus da Bíblia, ele se revela através da criação, dos fatos, das situações, através de pessoas. Ele é o Deus encarnado, somente visível na pessoa de Jesus de Nazaré, que é o Deus encarnado, Deus homem, que claro está lá sentado à direita de Deus Pai, mas habita no meio do seu povo através do Espírito Santo. É um Deus invisível, porém real, tá bom? Esse é o Deus da Bíblia, que deve estar em primeiro lugar no nosso coração, na nossa história e na nossa vida. Tome cuidado com a idolatria. Idolatria pode ser um filho, pode ser o marido, a esposa, pode ser os pais, pode ser um bem material, pode ser um objeto, pode ser uma entidade, um santo, pode ser qualquer coisa, um carro, uma casa, o dinheiro, o mamon, né? O princípio, a potestade demoníaca que opera com o dinheiro, pode ser qualquer coisa que tome o primeiro lugar de Deus. Tome cuidado, não seja idólatra, porque os idólatras não herdarão o reino dos céus. É o que diz lá em Apocalipse, no final de Apocalipse você vai ver sobre isso. E também 1 Coríntios 6 fala sobre isso, sobre que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Gálatas também, quando fala das obras da carne, os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Em Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras da carne, ali também relata isso. Então, idolatria é pecado, afaste-se da idolatria, não se envolva com essas entidades que por detrás, ou santos que por detrás são demônios. Tome muito cuidado, porque essas duas maldições pegam todos os idólatras. Engano e desproteção espiritual, você fica vulnerável àquela entidade, aquele demônio, aquele mal que você está adorando, e você se torna igual o ídolo que você adora, tá bom? Que Deus abençoe você, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a sua vida. Nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus e te levar ao caminho da salvação, da vida eterna, da maturidade, do crescimento e da sabedoria do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni. Se você não nos conhece, siga-nos aqui nas redes sociais. Se você quiser exercer sua generosidade, aqui tem também como você pode fazer isso. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém.